Então, Fábio, o que que você vê, como é que você Vamos. vê, né, as principais tendências e estratégias aí para 2024 para o pessoal aproveitar e colocar no planejamento do ano que vem? Vou ser um pouquinho polêmico, né? Como sempre. Então, quando você me pergunta assim, Fábio, o que que você vê de tendência, né, do ponto de vista etimológico da palavra, eu não vejo nenhuma. Porque tendência é tudo aquilo que é muitas vezes indicado, muitas vezes é adotado, né, por uma população, e quando você tem um percentual muito grande, né, operando da mesma forma, isso vira uma tendência, né? E se a gente for pegar a pandemia, por exemplo, que as pessoas começaram a treinar em casa, comprar equipamento para treinar em casa. Hoje em dia a gente tem o mercado, né? Um segmentozinho do mercado fitness chamado home fitness, em que tem muito dono de academia aí reclamando de faturamento, mas tem loja de material esportivo vendendo mais do que nunca, tá? Muito personal trainer saindo de sala de musculação e dando aula assim pelo celular, como eu estou falando com você agora, enquanto a pessoa está na varanda do apartamento dela treinando. Então o home fitness ele é uma tendência, ele chegou para ficar. Algumas pessoas perceberam que não precisam mais ir para uma academia para treinar e elas estão treinando em casa. Então isso é uma tendência. Então quando eu penso, né, em termos de tendência para a sala de musculação, a única ação que eu vejo em termos de comportamento da gestão é troca de equipamento. Trazer um equipamento novo, para dar um gás na sala de musculação. Chegando perto do verão, as pessoas no grupo pedindo aí, quem tem aí um modelo de normas para me arrumar, para eu me basear? Né, aquelas perguntas que começam a acontecer sempre de forma sazonal. A gente reclama muito no nosso mercado que o público é sazonal, né, de verão e tal, mas a gente também toma algumas atitudes, a gente realiza algumas ações, né, de gestão também tendo como base a sazonalidade. Então, o que eu vejo de tendência para a musculação, na verdade, é um comportamento recorrente de todos os anos. A gente sempre querendo encher um pouco mais a nossa sala de musculação, a gente sempre tentando cobrar do mercado bons profissionais que a gente não tem hoje em dia dentro de sala. As reclamações são sempre as mesmas, né? Mas ações mesmo novas eu não vejo dentro da sala de musculação em termos de gestão, né? Eu sei que às vezes dói muito, tem gente nessa hora aí que pode estar espetando o meu bonequinho de voodoo, mas na prática mesmo eu não vejo, né? O que eu vejo é todo mundo querendo fazer melhorar, mas sem saber como, tá? Porque, para pensar, Thaís, se a gente for pensar do ponto de vista contábil, né? A gente pega, por exemplo, você tem o seu computador na sua empresa, esse computador ele tem uma depreciação ao longo do tempo, tá? Então, assim, quem estiver assistindo aqui, eu peço para levantar o dedo em casa, não precisa achar que é doideira não, tá? Quem aqui tem sala de musculação e depois de 5 anos de comprar os seus equipamentos, depois de 5 anos conseguiu trocar esses equipamentos por equipamentos novos, tá? Conseguiu investir no crescimento da sala de musculação ou da sua academia e ainda assim conseguiu colocar uma graninha no bolso. Musculação, exclusivamente, tá? Porque quando a gente analisa o faturamento, né, a demonstração, a DRE de uma academia, a pessoa pensa na lucratividade da academia como um todo, tá? Eu tenho a empresa aqui, Instituto de Gestão Fitness, que tem sala de musculação com 800 metros quadrados, 300 metros quadrados, eu tenho piscina, eu tenho ginástica, eu tenho spinning, e no final da demonstração do exercício, obteve lucro ali para a academia, tá? Mas dificilmente as pessoas separam isso por setor. É mais fácil fazer isso na coletiva quando você tem um espaço delimitado, você tem uma quantidade X de professores, você mede muitas vezes o desempenho daquele setor pela quantidade de pessoas que ocupam aquele espaço. Sendo que na musculação, se você for pensar dessa forma, pela quantidade de pessoas que ocupam aquele espaço, né, a gente vai estar pensando num serviço de péssima qualidade. Porque para a gente poder pensar dessa forma, a gente tem que colocar muita gente na sala de musculação. E vai tornar o negócio assim insustentável, extremamente desagradável para treinar. E as pessoas continuam medindo a capacidade da sala pela metragem, né? E muitas vezes não pela capacidade que os equipamentos têm de atender. Então, se você for separar bem os setores, ver o custo fixo, né, da sala de musculação, o variável, a depreciação dos equipamentos, tanto de contra-resistência quanto de
treinamento aeróbico, né, que é supervisionado pelo professor de musculação, você vai ver que esse equipamento ele deprecia e você ainda assim não consegue trocar. É só você olhar as academias de grande porte, seja academia premium ou não. Você tem academia no Leblon, aqui no Rio de Janeiro, high ticket, que está com os mesmos equipamentos há 10 anos. Eu trabalhei lá, inclusive. E alguns na mesma posição. Então, se a gente for pensar em lucratividade da musculação, da forma que a gente está gerenciando a modalidade dentro da academia, ela vai ser, no máximo, ali uma âncora para atrair clientes. Porque é um local vistoso, é um local bonito, chama atenção. Muitas academias low cost enchem a parte de treinamento cardiopulmonar de equipamentos de ergômetros, né? E quando a pessoa entra, ela se impressiona, isso acaba virando um chamariz. Mas até que ponto todo esse investimento realmente vale a pena, né? Para você chegar no final do ano, quando for analisar realmente a lucratividade do teu negócio, você pensar só na academia como um todo e você não levar em consideração só o setor de musculação. Então, assim, eu não estou vendo comportamentos e ações de gestão diferentes do que eu vejo aí há 10 anos na sala de musculação. Vejo na coletiva, vejo na natação, vejo na implementação de novas modalidades, mas na musculação eu não enxergo. Eu sei que isso pode estar servindo como um balde de água fria nesse encontro, tá? Mas é o que eu venho analisando de uma modalidade que eu tenho uma paixão muito grande, que eu venho analisando há anos e falando sobre isso. E aí, o que a gente faz para melhorar esse cenário? Qual é a sua visão? Vamos lá. Vamos lá. Primeiro de tudo, a musculação, né, eu vivo dizendo que ela se tornou uma atividade comoditizada. Por quê? Você entra hoje dentro de uma academia, a forma de atendimento é muito semelhante nas academias. Então, o que diferencia muito uma academia da outra é a metragem da sala, a marca do equipamento, né, e às vezes a quantidade de profissionais. Porque se você for parar para pensar, né, toda academia tem um supino, tem pulley, tem estação com remada, crossover, tem leg press. Hoje em dia, as pessoas falam, não, eu preciso dar um gás na minha academia. Alguém conhece? Olha a pergunta que a gente vê sempre. Alguém conhece uma marca de escada boa? Não é? E tem gente que fala, não, botei uma escada aqui, deu um gás e tal. As últimas academias que eu vi comprando uma escada criaram um problema muito maior do que solução. Porque todo mundo quer usar e ninguém quer respeitar o tempo, né, de fila. Então, hoje o maior problema da musculação, ele é um problema de marketing. Tá? E muito do que eu vou falar aqui agora, as pessoas vão achar que não é marketing, mas é. Porque a gente está acostumado a enxergar o marketing apenas o P de promoção. Tá? Então o mercado fitness ele é campeão em fazer anúncios do P de promoção, mas não se atenta aos demais P's, que é o desenvolvimento do produto, né? Ou a participação da musculação dentro de um produto. A gente não leva em consideração a precificação do setor de musculação, porque se a gente for analisar direitinho o investimento e o custo que a musculação tem, duvido que alguém precifique ela do jeito que é hoje. Tá? Você pega uma academia dos Estados Unidos, por exemplo, que a gente tem costume de copiar, né, o modelo de gestão, pô, mas as academias lá fora custam tanto por mês. A gente vê vídeo de gente viajando para lá, gente, olha aqui a academia que eu estou treinando nos Estados Unidos, isso tudo aqui é só por X dólares. E no Brasil? Só que a gente não leva em conta que muitas vezes para a gente importar esse equipamento, o valor sai quase 5 vezes a mais. Para um camarada montar uma sala de musculação nos Estados Unidos é muito mais fácil, né? Você comprar o equipamento lá é muito mais tranquilo. O cara que está na Europa ali, montar um equipamento, por exemplo, na Europa, com equipamentos da Panata, né, ali em Portugal, é muito mais tranquilo do que você trazer isso para cá. E na hora de precificar, as pessoas precificam de acordo com o mercado e muitas vezes de acordo com o todo que foi feito na academia de investimento. Então, se eu invisto 5 milhões para criar uma academia, eu vou precificar levando em consideração esse investimento de 5 milhões e mais os custos. Só que se você dar por modalidade direitinho, né? Aqui, perdão. Voltei, porque entrou uma ligação aqui. Se a gente for pensar por setor direitinho, o cliente que vai lá praticar musculação, ele não poderia estar pagando esse valor que ele paga. Ele paga aquele valor para treinar na academia inteira. Mas se a gente for pensar em termos de setor,
a musculação ela é muito barata perto do que poderia e deveria ser cobrado. Primeiro, é a atividade que é modalidade base, né, para preparação física de qualquer esporte. É uma das atividades mais seguras que o ser humano tem para praticar. Tá? A força muscular é a qualidade física mais exigida no dia a dia do ponto de vista funcional, principalmente para as pessoas mais velhas, né? Que hoje a gente vive num país que a gente não sabe quando a gente vai se aposentar. E a gente tem que estender cada vez mais a nossa produtividade ao longo do tempo, se a gente quiser ter alguma dignidade no futuro. Então, essa é a realidade do Brasil. Ao mesmo tempo que ela é uma atividade fantástica, ela apresenta muitas vezes um ambiente hostil. Que é o quê? O que a gente vê toda hora na internet em termos de acidentes, de barra virando porque não utilizaram presilhas. Mas tem gente que fala assim, não, mas se usar presilha, quem sofre o acidente é quem está executando, no supino. Gente fazendo videozinho, discutindo porque passou na frente da câmera. Enquanto a pessoa estava gravando o treino dela. Briga por aparelho, por exemplo. Então, a musculação, além dela ter esse cenário um pouco menos organizado, a gente não tem normas bem claras em relação ao comportamento dentro de sala de musculação. Eu vivo martelando muito isso aqui. Tá? Então, da mesma forma que a gente exige, né? A gente teve aquele acidente lá no Ceará que o rapaz, pô, graças a Deus, está começando a movimentar um pouco as pernas. Se Deus quiser, ele vai voltar a andar. Da mesma forma que a gente tem que ter aviso no aparelho, não sente aqui, guarde os pesos, a gente tem que ter normas, né, para poder moldar o comportamento do cliente dentro da sala de musculação, justamente para quê? Para que ele se comporte de uma maneira exemplar para atrair cada vez mais o mesmo perfil de cliente. Quando você entra no estúdio de Pilates, por exemplo, por mais que os clientes ali tenham um objetivo diferente com a modalidade, eles têm um perfil de comportamento semelhante. O pessoal que vai para a sala de spinning tem um perfil de comportamento semelhante. A sala de musculação ela atende todo mundo. É um espaço democrático. O camarada que muitas vezes na sala de musculação deixa peso espalhado, não tira o peso do leg press, vive dizendo que quem tem que tirar peso do aparelho é o professor, esse mesmo camarada dentro da sala de spinning, ele se comporta de maneira exemplar. Porque o ambiente pede isso. Entendeu? Então você, dentro de cada modalidade, você tem uma cultura. Na natação, por exemplo, você ainda tem muito uma relação de professor-aluno. Por mais que você seja cliente, né, existe um respeito ainda maior na relação professor-aluno. Você vê muitas vezes o professor chamando a mãe num canto e falando, olha só, não se mete aqui na aula, porque senão você vai atrapalhar o aprendizado dele. E muitas vezes a mãe aceita. Enquanto dentro da sala de musculação, quando o professor vai corrigir o movimento de um aluno, a resposta que muitas vezes que ele ouve é, cara, olha só, você tem a metade do meu tamanho, tu tá querendo me corrigir o quê? Uhum. Entendeu? Então hoje a gente tem um espaço grande dentro de uma empresa, que é a sala de musculação, e que pelo menos 40% das pessoas que estão treinando ali, elas não se matricularam numa academia de musculação, elas entraram num outro modelo de negócio, que é o quê? De aluguel de equipamentos. Ela vai ali porque ela precisa do equipamento para treinar, porque ela não tem como montar isso na casa dela, ela vai ali, treina do jeito que ela quer, e infelizmente, hoje, em 2023, a gente vê muito professor trabalhando mais como inspetor de sala, como inspetor de escola, do que o profissional em si. Porque muitas vezes ele não é ouvido e não tem uma gestão por trás dele ali para poder ampará-lo ou apoiar as ações dele enquanto profissional responsável pela sala. Tá? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer em termos de promoção da sala de musculação é educar a população sobre a essência. Aí eu vou jogar os P's do marketing aí, que eu disse que o problema era de marketing. Então, primeiro de tudo, é educar a população sobre a essencialidade da musculação. Você não precisa da pessoa treinando na sua sala 6 vezes por semana. Isso pode trazer prejuízo, inclusive. Desgaste de equipamento. Agora, como a musculação, você tem como realizar exercícios que você jamais conseguiria realizar nas outras aulas, imagina uma pessoa que pratica ginástica 2 vezes por semana, pilates 1 vez por semana e faz o complemento 1 vez na semana na sala de musculação. 1 vez. Como complemento. Que já foi comprovado que você fazendo atividade 1 vez na semana, você consegue grandes benefícios. Então ela vai complementar outras modalidades. A musculação participar de outros produtos. Tá? Promover essa parte educacional do cliente sobre a essencialidade da musculação
e principalmente sobre os riscos de comportamento inadequado dentro de sala. Tá? Então hoje a gente está, por exemplo, está começando a entrar em período de férias, a gente vai ter uma quantidade maior de jovens dentro da sala de musculação, e que a primeira coisa que um cliente mais assíduo e adepto à modalidade, a primeira reação dele quando entra na sala e vê um monte de jovens é ficar irritado. Muitas vezes por conta do comportamento, não por conta da quantidade de pessoas em si. Comportamento. Então, a sala de musculação é o local mais perigoso que tem, porque você pode tropeçar, né, em pesos, tropeçar em step. Se você cair, né, por conta de um tropeço na sala de musculação, a probabilidade de você bater com a sua cabeça no metal é muito grande, porque a distância dos equipamentos é pequena. Isso dificilmente você vê em outra modalidade. E não há normas, né, de uma maneira geral para poder moldar esse comportamento. Eu lembro quando aconteceu esse acidente, lá no Ceará, eu procurei amigos engenheiros que trabalham com treinamento de NR, NR10, um monte de coisa, enfim. Não existe uma norma específica para a fabricação de equipamento. Por isso que, hoje em dia, fabrica-se de qualquer forma. O máximo que a gente encontra de sugestão de norma para a sala de musculação é da Anvisa, de você colocar um piso XYZ, que ela pode fiscalizar se o equipamento está funcionando direito ou não, não pode estar enferrujado, não pode ter cabo desfiando, enfim. E uma sugestão de espaço de 80 centímetros entre um equipamento e o outro, que muitas vezes isso não é operacionalmente falando viável e muitas vezes não é suficiente. Então a musculação, a pessoa gerencia da forma que ela quer. É diferente de uma clínica, que você tem alguns padrões a serem obedecidos em termos de fiscalização. Um consultório dentário, por exemplo, uma clínica de dermatologia, você tem uma série de especificações a seguir, e dentro da sala de musculação a gente não tem. Então, primeiro de tudo, educar a população sobre a essencialidade e sobre como se comportar de forma segura. Outra coisa, inserir a musculação dentro dos produtos da academia. A própria musculação ela pode ser um produto que você realmente tem uma academia que se diferencia. Você pega, por exemplo, uma academia que abriu aqui no Rio de Janeiro, né? A The Black Gym. É uma academia com 2.000 metros quadrados para bodybuilders. É um nicho bem focado, né? E que com certeza vai ter sucesso, porque esse pessoal gosta de treinar num local apropriado e ele já tem uma cultura de comportamento diferente da academia que atende todo mundo. Tá? E aí sim a musculação ela pode ser um produto. Agora, quando você tem uma academia tradicional, em que você não tem um nicho de mercado, você não está inserido num nicho de mercado, o ideal é que você consiga colocar a musculação dentro de algum outro produto seu, em que o produto seja um objetivo, seja emagrecimento, melhoria da pressão arterial, diabetes, enfim, ela estar inserida e não precisa ser todo dia. É uma forma que você tem de deixar o seu cliente ativo dentro daquela sala e muitas vezes não deixá-la lotada. E agora, o principal, que é quase que igual em todas as academias, criação de processos. É burocrático? É quase um ponto de vista industrial? Mas o processo bem delineado e bem executado é exatamente aquilo que traduz a promessa que é feita ao cliente. Né? Então, o nosso mercado, ele não cria muito. Eu estava assistindo até a parte da live anterior, do palestrante falando sobre linha editorial, né? A gente encontra nas academias uma comunicação muito semelhante. A gente clama por fazer parte da saúde, mas chega essa época do ano, a gente só fala de como deixar seu bumbum durinho até o verão, como perder X quilos até as festas. O ponto de vista de saúde do cliente é outro, não é esse. Uma coisa é fazer bem para a saúde, outra coisa é ser da saúde. O ponto de vista do cliente, eu canso de perguntar em palestra, qual o maior problema da área da saúde na sociedade? Eles falam falta de médico, falta de medicamento, falta de hospitais. Ninguém fala falta de academias populares ou de áreas de lazer, né? Para a gente poder fazer atividade física e ficar bem de saúde. Ninguém fala isso. O ponto de vista de saúde de boa parte dos clientes é sempre o ambiente clínico. E eu ainda dou personal. Tá? Eu atendo algumas pessoas que têm necessidades muito específicas de lesões. E hoje eu dou aula num condomínio de alto padrão na Barra da Tijuca, em que a sala de musculação é uma zona, uma bagunça. Se a pessoa estiver fazendo a cadeira extensora, você não consegue passar no principal corredor, porque senão você vai levar um chute.
Se você tem, por exemplo, lá 15 pessoas treinando, muitas vezes você tem 15 personal trainers ali, que as pessoas treinam com personal. E muitas vezes a bagunça, a falação alta, não é dos clientes. Então, como é que a gente vai ser reconhecido como área da saúde? Então, esse comportamento é o comportamento típico da sala de musculação. O ambiente mais descontraído, a educação física ela é campeã em se virar nos 30. Então, como a gente tem uma habilidade muito grande de se virar nos 30, a gente não fica muito preso a processos. Só que a atividade física está crescendo, as pessoas estão querendo ir para as academias. Hoje tem gente se matriculando sem nunca ter pisado numa academia. Essa pessoa não sabe nada, ela precisa de orientação de como se comportar muitas vezes. E quando a gente reclama que um profissional, pô, mas esse professor teria que ter orientado, teria que ter avisado, mas avisado o quê? Quais são as regras dessa academia? O que diferencia, né, a minha academia Instituto Gestão Fitness da The Black Gym, por exemplo? A gente oferece a mesma modalidade, mas por que esse cliente tem que treinar aqui? O que eu posso oferecer para ele que ele se sinta realmente seguro e ele possa ter uma vida saudável por décadas? Então, quando a gente faz uma promessa na internet através de uma linha editorial, como o palestrante anterior falou, a gente cria na cabeça das pessoas a expectativa que ela vai ter. Eu publiquei, inclusive, na revista Empresário Fitness esse mês, o artigo com o seguinte título: o tipo de conteúdo que você publica é que determina o tipo de cliente que você vai ter na tua academia. A linguagem, a temática, a forma que você educa, você atrai o tipo de cliente de acordo com o tipo de publicação que você faz. Então, se a gente contrata agências de marketing digital para ficar fazendo a mídia paga, né, também conhecida por alguns aí como tráfego pago, mas se essa agência, de repente, não tem ninguém da área técnica para supervisionar conteúdo e fica criando conteúdo com inteligência artificial, que é conteúdo genérico, porque a pessoa, pela falta de conhecimento de fisiologia e biomecânica, não consegue nem dar os comandos certos para a inteligência artificial para ensinar ela a criar, a gente tem conteúdo genérico sendo publicado por todas as academias. Então a gente vai ver dentro da sala de musculação gente de todo tipo, cada um querendo se comportar da sua forma, e o professor agindo como inspetor de escola, muitas vezes, tendo que pedir para tirar peso, tendo que pedir para falar mais baixo, e muitas vezes não orientando. Então o processo, quando a gente cria processos que traduzem essa promessa da marca, ó, eu sou o Instituto de Gestão Fitness, e aqui você vai encontrar isso. Quando essa pessoa entrar lá, toda a jornada dela é conduzida de tal forma que ela pensa, realmente, aquilo que o Instituto de Gestão Fitness falou na internet é o que acontece aqui. Seja para um cliente novo, seja para um cliente antigo, para renovar o seu programa de musculação, seja para, de tanto em tanto tempo, indicar aula coletiva, seja de tanto em tanto tempo, dentro da aula coletiva, indicar musculação, porque eu nunca vi essa mão dupla. A gente vê muitas vezes dentro da academia, quando a gente está lançando um aulão aí, com um professor novo, estrela, que a gente trouxe, que vai ser muito mais caro do que outros profissionais, corre dentro da sala de musculação para pegar aluno, para botar na aula coletiva, para poder lotar, para ficar bonito. Né? Mas eu não vejo as academias falando com os professores de coletiva. Gente, olha só, vocês têm que indicar o pessoal para musculação também. Mas toda hora a gente vê na musculação, professor, tem que indicar para a coletiva. Eu não estou vendo aqui na sua ficha, na prescrição, a indicação de aula coletiva. Qual é o setor que tem mais investimento? Que exige maior investimento? Qual é o setor que é campeão de reclamação? Né? Qual é o setor que dá mais problema e tem a maior despesa? Então, assim, não é que eu queira que a pessoa, o gestor se dedique mais à sala de musculação do que a outras modalidades. Se a gente quer que a musculação realmente dê lucro, a gente precisa se dedicar a ela, Thaís, levando em consideração o peso dela, né, dentro da academia, o quanto foi investido e o quanto tem de despesa. Então, senão ela vai virar só uma âncora ali, uma ancoragem para você trazer outros serviços. É igual quando você vai numa joalheria, por exemplo, você vê um relógio da Rolex por 70 mil, que você acha caríssimo. Ah, não, mas vou preferir, pô, esse Bulova aqui tá 5 mil só, vou comprar o Bulova. Na verdade, o Bulova tá muito caro, mas você achou barato porque o Rolex estava muito caro. Então, a musculação, ela impressiona, ela vai acabar servindo ali de ancoragem apenas para matrículas. Depois de 5 anos, você não vai conseguir trocar seus equipamentos e não vai ter ganho de dinheiro algum e ainda vai ter aborrecimento com o professor. Tá? Então, a partir do momento que a gente tem uma modalidade que precisa melhorar, mas o ponto de vista da gestão, né, é como no passado, a gente entra em conflito. Né? A gente muitas vezes fala aqui assim, pô,
Criar processos dá trabalho, dá. Mas processos é dentro de marketing. É produto, preço, praça, promoção, processos e pessoas. São os P's do marketing de serviço. Então, se você não cria processo, você não tem marketing. Você só tem o P de promoção. E depois que cria esses processos, a gente treina os profissionais na execução desses processos. Né? Então, uma vez eu dei um treinamento numa academia para coordenadores, em que eu falei que 70% do treinamento dos profissionais de vocês tem que ser em cima dos processos de atendimento. Para com esse negócio de ficar fazendo encontro para falar de emagrecimento. Para com esse negócio de ficar trazendo palestrante de fora para falar de métodos de treinamento de hipertrofia. O teu professor já sabe isso, ou ele já busca isso porque é isso que ele gosta. A gente tem um perfil muito grande dentro da educação física de que o profissional não estuda aquilo que o mercado pede, ele estuda aquilo que ele gosta. Eu treino, cara, vou fazer essa pós de musculação e treinamento de força aqui porque eu gosto de treinar e vou usar esse conhecimento para aplicar no pessoal. Só que hoje em dia, as pessoas estão entrando na academia, primeiro aonde? Na musculação. Se o cara chega lá, obeso, hipertenso, diabético, com artrose no quadril, esse cara não vai para a ginástica coletiva direto, ele vai direto para a sala de musculação. Levanta o dedo aí, se chegar um camarada aí agora de 150 quilos, acabou de fazer cirurgia bariátrica, é diabético e hipertenso. Levanta o dedo quem tem agora de plantão um professor capacitado para atender esse cara com maestria. Isso é saúde. Uma coisa é fazer bem para a saúde, outra coisa é ser da área da saúde. Então, você atender quem já tem saúde e quer manter, qualquer um faz. Você atender quem precisa de saúde, são outros 500. Então, eu recomendo. 70% da carga de treinamento anual é para atendimento e processos. Que é o quê? É a condução da jornada do cliente de acordo com a sua marca, prometida para o cliente lá pelo P de promoção. E os processos foram criados em cima dessa promessa, você treina ele para cumprir isso aqui. Os outros 30% de treinamento, populações especiais, emagrecimento e hipertrofia, ó, teu professor está lendo bastante, ele já sabe. Pelo YouTube, livros e livros, então ele já sabe. E depois que a gente treina esse profissional, aí sim a gente gerencia esse processo. A gente vê se está dando certo ou não, para poder melhorar isso daí. Entendeu, Thaís? Então, eu não falo... Eu vou até... Tá fazendo anotações? Eu estou fazendo as anotações aqui, porque já está encaminhando aqui para o final. Eu, resumindo aqui, quais são as principais estratégias fundamentais, considerando as academias tradicionais em que a musculação é o principal produto. Primeiro é a comunicação, a educação da população em relação à musculação, a importância da musculação. Então, é a comunicação. E segundo, colocar a musculação participando de outros produtos, inclusive os programas de resultado que a gente fala, que alguns outros consultores já falaram, produtização, fazer produtos em que se inclui a musculação e complementa com a coletiva, complementa com o spinning, né? Então, essa participação em outros produtos. E o terceiro, definir processos. Eu também concordo com você, porque parece que é muito jogado. Bota o professor na sala e prescreve aí. E a gente já viu, e também você está aqui reafirmando coisas que outros consultores já falaram, que as pessoas não querem chegar numa academia e receber lá uma listinha com 3 de 15. Eu não preciso ir para academia, eu vejo isso no YouTube. Né? Eu não preciso ir para academia, eu faço um condomínio, eu faço em casa. Então, 3 principais estratégias aqui que você enxerga para enaltecer o principal produto da academia e rentabilizar mais com ele. Tem mais alguma outra coisa que você sugere aqui nessa lista? Lembrando que a gente tem um tempinho ainda, um tempo mais escasso aqui, tem muito o que contribuir. Não, vai ser rápido. Eu sou um cara que falo pelos cotovelos, né? Se você não me frear, não tem jeito. Normas, tá? Pelo amor de Deus, para de ficar copiando normas de conduta de outras academias. Você, gestor, toda vez que eu vejo essa pergunta lá, alguém tem normas aqui para eu dar uma olhada? Para com isso. Sabe por quê? Porque as norma é marketing. Por quê? Quando você tem uma academia com um público aí 70% homogêneo e os outros 30% mais perdidos, você tem uma academia que atraiu um público com um determinado perfil. Isso é super ok.
Mas você só consegue manter esse perfil quando você cria normas em cima daquilo que você prometeu, em cima das suas instalações, em cima dos processos que você criou. Não adianta pegar normas de conduta da Smart Fit, não adianta pegar normas de conduta da Bodytech, porque não vai dar certo. Tá? Normas levam em conta comportamento, utilização do equipamento, tá? Segurança e organização de sala. Isso tudo vai depender da sua arquitetura, vai depender da quantidade de profissionais que você tem trabalhando, vai depender da quantidade de equipamentos e muitas vezes dentro dos processos lá de como o seu professor prescreve. Porque às vezes você tem ali 50 equipamentos na sua sala e você vai pegar lá as fichas dos professores no computador, na impressa ainda, eu posso te garantir que 75% delas pelo menos tem vício de prescrição. Você vai pegar um professor seu agora, vai dentro da sua sala, pega 20 fichas dele. Você pode ter certeza que tem pelo menos uns 5 ou 6 aparelhos que ele namora e que ele coloca em todas as fichas. E esses aparelhos são os principais e são eles que ficam sempre muito ocupados e que tornam a sala de musculação um ambiente muitas vezes desagradável. Então, dentro dos processos, você pode não obrigar, mas sugerir que seus profissionais explorem todos os equipamentos. Isso é norma para profissionais. E você tem norma para clientes também. É para revezar equipamento? É. Vou dar só um exemplo, tá? É para revezar equipamento. Não tem essa de não poder revezar. Está no leg press? Reveza no máximo 2. Como? No máximo 20% de diferença de carga. Se a pessoa está treinando com 200 quilos e eu vou revezar com ela, eu tenho que levantar pelo menos 160 e no máximo 240. E cada um tira e coloca de um lado. Não é para a Thaís levantar 100 quilos e eu 400 e eu ficar tirando os 300 e colocando toda hora, porque eu posso me exaurir e, inclusive, aí ocorrer um acidente porque eu estou exausto. Então, essas normas não podem ser de acordo com outras academias. Isso aqui eu estou dando um exemplo de centenas, tá? Eduque a população, crie processos, treine esses profissionais e crie essas normas de acordo com esses processos, tá? A musculação ela é excelente, ela foi criada por divindades e a fisioterapia já está ganhando dinheiro com ela, porque a gente já encontra por aí academias terapêuticas, que esses profissionais já enxergaram os milagres que a musculação faz. E essas academias terapêuticas, quando você entra lá, não tem peso no chão, não tem step no meio do caminho, todo mundo se comporta de forma exemplar e o ticket é lá em cima, é a mesma modalidade. Então isso depende muito mais da gente do que de qualquer outra pessoa. Tá? O cliente, se você começar a colocar normas que ele não está se adequando, ele vai sair. Você vai perder cliente sim, tomara. Deixa esse cara aí para outra academia, para você abrir portas para o cliente com o perfil que você quer. Isso é muito mais uma dose de coragem, né, do gestor, inclusive, para fazer isso, do que, como é que eu posso dizer, o conhecimento em si. Ó. Cada academia é um organismo vivo, deve ter condutas próprias. Exatamente, é a sua realidade. Dá trabalho, mas tem que ser feito. Todo negócio dá trabalho, gerenciar pessoas, gerenciar processos. Ter um negócio é ter muito trabalho, mas também eu acredito que é onde tudo que dá dinheiro dá trabalho também. Então, se a gente quer organizar e se adaptar é assim. E pior de tudo, Thaís, é porque o pessoal está se estressando e não está ganhando dinheiro. Mas aí se estressa mesmo. Mas aí é que tá. As pessoas também, elas tentam adivinhar. A gente está aqui com o Instituto Gestão Fitness, estamos aqui com os consultores nas lives. As pessoas querem tudo pronto. Às vezes eu não consigo entender. Vou falar que é uma dificuldade minha, isso para todos os gestores. Eu não consigo entender quem quer mudar, mas não quer aprender. Você quer como? Adivinhar? Então, por isso que a gente está aqui para ajudar essas pessoas, está trazendo conhecimento, está trazendo experiência. Então, eu tenho 18 consultores, a escola são 24, se considerar eu sou 25. 25 consultores que têm experiências diferentes, tempos de casa diferentes, trazendo tendências, mostrando, você faz isso, isso, isso. É só participar e aplicar. Quer alguma coisa mais personalizada? Tem as consultorias de cada consultor, tem os treinamentos para as equipes, ou seja, está tudo aqui. Você perde tempo tentando adivinhar, e aí o que acontece? Você trabalha e não ganha o dinheiro que você gostaria, não faz o dinheiro que você gostaria. Então está aqui, a gente está dando o caminho. Né? Exatamente. Aplicar. O pior de tudo, se a pessoa perguntar assim, mas aí como é que eu vou fazer para contratar uma consultoria? Até aula disso tem lá na escola.
no Instituto. Exatamente! A ideia, né, da nossa formação é ela ser um custo-benefício. Tem gente que realmente não tem condição de contratar um consultor, mas tem todo o conteúdo lá e você faz sozinho. É que nem a atividade física. Primeiro, você não adianta se matricular na academia e não treinar. Que é quem entra aqui na nossa formação, se inscreve e não assiste, não vai resolver, né? Se você assiste, mas você não está tendo o resultado que você gostaria, o que você faz? Contrato profissional. Assim como na academia, você pode contratar um personal, porque ele dá um boost, ele, né? Vai dar uma acelerada, coloca um combustível a mais para ter o resultado. Então é assim que funciona, mas tem soluções. O que não pode é ficar tentando adivinhar, porque com a minha academia é diferente. Tem muita gente que fala assim, mas aqui é diferente. Gente, não é. Eu trabalho há mais de 20 anos com gestão, trabalho com outros mercados, já sei exatamente, por exemplo, a academia é igual à área de educação, que é igual à área de pet shop, por exemplo. Muito similar. Exatamente. Então, tem muitas similaridades. Então, assim, você não é a cereja aqui, né? O diferente de todo mundo. Os problemas são muito semelhantes. Só depende do gestor organizar. Outra coisa, não coloque culpa nos profissionais. E a gente vai falar sobre isso depois com a Cris. Fábio, brigadão mais uma vez pela parceria, por fazer parte do projeto, de contribuir com o conteúdo, de estar aqui nesse Summit. Brigadão mesmo. E o ano que vem tem mais mas eu tô te vendo. Eu travei, mas eu tô te vendo. Voltei. Voltou, Eu tô me mexendo, mas você tá parado. Eu falei, pô, acho que é lá, não é aqui. Mas, Fábio, brigadão aí pelo seu tempo, pela sua contribuição. Eu que te agradeço, Thaís. Obrigada, pessoal, que assistiu até agora. Um ótimo dia para vocês. Ótimo dia, gente. Um abraço.